Oi gente, meu nome é Sinara e sejam bem-vindos ao meu canal Sinara em Movimento. Bom gente, eu agradeço muito a vocês que clicaram e estão aqui assistindo o meu vídeo. Por favor, se inscreva no canal, dá o curtir aí pra me ajudar. Esse é o primeiro vídeo sobre livros que eu estou fazendo, que eu estou trazendo aqui pro YouTube. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da história, da minha história e o porquê que me levou a fazer essa loucura de criar esse canal. Bom, pessoal, eu sou formada em Artes e Design pela UFJF, há muitos anos atrás, só que eu não trabalho só que eu tenho esse espírito de artista, de arte dentro de mim. Eu gosto muito dessas coisas, eu gosto de colorir, gosto de trabalho artesanal, eu gosto de atividades relacionadas com arte e recentemente eu voltei a ler. Eu adquiri um Kindle esses tempos para trás e com a ajuda de um amigo meu, o Felipe Gomes, que é, um dos criadores do canal Terror na Esquina, que inclusive vocês precisam seguir eles. Ele, criou com os outros fundadores a Seita. E lá a gente tem um clube de leitura que eu tô participando e colocaram lá pra gente começar a retomar, esse hábito de ler que é tão importante. O primeiro livro que eles colocaram lá é O Rei de Amarelo. Foi um livro assim que eu confesso, eu tive que ler ele rápido, porque a gente tinha X dias para ler e eu, ansiosa que sou, li numa correria danada para chegar nos dias, no dia delimitado. Falei, gente, eu li, vamos conversar sobre. Só que eu li tão rápido que eu não me aprofundei direito na história. Então eu vou precisar reler O Rei de Amarelo. Eu até fiz uns shorts aqui pro canal para falar dele, mas eu vou precisar reler, anotar as coisas que eu acho importante e trazer aqui pro canal. Só que, enquanto isso, na hora que eu terminei, o abençoado da Seita, Terror na Esquina, me indicou outro livro, que é de um autor brasileiro, que é Até o Fim da Queda. Pausa dramática. Pessoal, Até o Fim da Queda é de um autor brasileiro, é do Ivan. E ele tem um sobrenome, eu vou até pegar aqui pra eu colar, Mizanzuki, porque eu não sei falar direito, tá? Vou pegar aqui. Ivan Mizanzuki. Quero mostrar para vocês a capa desse livro, porque eu achei lindíssima, No Kindle tá preto e branco, mas eu achei uma capa lindíssima e eu gostei muito do livro. Foi assim uma descoberta bem interessante. Aqui tá a capa. Não sei se vai estar invertido na hora de eu fazer a edição. Sim, foi uma descoberta, eu não conhecia, é de 2014. Eu não sabia mesmo nada sobre o autor, nada sobre a história, então eu li de mente aberta. Foi uma descoberta mesmo. Vou falar um pouquinho do Ivan. O Ivan, ele é brasileiro, Ele é escritor investigativo. Ele tem um podcast, ele é professor, Esse podcast dele já tem alguns anos, E ele também já tem 4 livros. Eu vou ler os outros 3, Não vou ficar só nesse, porque eu gostei da escrita dele, achei muito interessante. E ele também tem um projeto que chama Projeto Humanos. Então, assim, se vocês não conhecem o Ivan, procurem, pesquisem, porque a gente quase não conhece tantas coisas nacionais. Eu vou falar, gente, mas trazendo pra minha realidade, Porque eu sou uma pessoa que eu tava muito afastada de leitura, de livros no geral, e eu tô voltando agora, então eu preciso muito de indicações. E na minha cabeça é importante eu também trazer autores nacionais, Nada contra internacional não, viu, gente? Eu também gosto, eu gosto demais, ok? Eu fui uma pessoa que cresci lendo Harry Potter, Senhor dos Anéis. Eu não quero trazer spoilers, eu não quero contar spoiler do livro, mas o que ele bebe no Rei de Amarelo é aquele fato de ter um livro dentro de um livro. A história fica em volta de um livro do autor Daniel Farias, se eu não me engano. E a gente não tem acesso a esse livro, mas as pessoas da história, ao lerem esse livro, elas mudam completamente, que é muito parecido com o Rei de Amarelo. Você também não lê o livro, no Rei de Amarelo é uma peça teatral, Você não lê, mas você sabe que todo mundo que leu tem uma consequência, sofre por ter lido. Muda sua química cerebral. E aqui é a mesma coisa. É um livro que fala sobre a Irmandade Vermelha, que é uma seita, e você vai descobrindo
os viés dessa seita conforme você vai lendo. E ele mistura gravações, entrevistas, cartas. Ele vai mesclando narrativas, assim, que eu achei muito interessante. Eu ainda não tinha visto. E vai te instigando, sabe? Ele traz também muitas gravuras, muitas pinturas. E eu acho que isso enriquece a nossa leitura, né? Faz ficar uma coisa mais visual. E assim, eu tenho certas frases que eu marquei aqui no Kindle durante a minha leitura. E eu não vou falar todas, eu vou falar só uma para não dar spoiler. Mas falando mais um pouquinho do canal. Eu quero ter essa pegada, assim, eu vou ler, né, vou procurar mais indicações e eu vou trazer aqui o que eu acho, a minha opinião, né, a minha visão sobre o livro. Eu sou iniciante, né, nessa fase de leitura de terror, né, eu li muito pouco. O primeiro que eu li foi O Rei de Amarelo e esse segundo aqui por indicação. Então, assim, é uma leitura que não me é confortável, então me tira da zona de conforto, me instiga bastante e eu sou uma pessoa muito interessada em entender, né, em buscar entender as coisas, o porquê das coisas. Então, quando a gente fala sobre livros que atingem o mental das pessoas e fazem elas agirem de modo diferente, isso me atrai bastante. Por isso que eu quis ler. O Rei de Amarelo, vou falar mais um pouquinho sobre ele, eles são 10 contos, né? E esses contos você vai tendo essa noção de terror, né? E sobre a psique humana, sabe? Não sei se eu falei certo, mas o modo das pessoas pensarem, quando o contexto que você está inserido, como te faz pensar ou não. Acho isso muito interessante. Mas voltando aqui para Até o Fim da Queda, eu achei muito interessante que no final do livro, não da história, né? Mas o Ivan, ele escreve um pouco se apresentando. Ele fala sobre que nem ele mesmo sabe se o livro é um livro de terror, porque é o primeiro que ele tá escrevendo, é o primeiro que ele vai publicar. Nem ele sabe se é sobre terror, mas que ele acha que sim, porque ele fala sobre demônios. E assim, eu achei isso muito engraçado, porque você colocar demônio na história faz isso virar um terror? Não sei, era não, né? Mas eu achei isso muito, muito, muito engraçado. Então, assim, ele disse que é o primeiro livro dele e que, claro, os primeiros, gente, é igual esse meu vídeo. A tendência é que as coisas passam a ser melhor conforme a gente vai fazendo e vai praticando, né? Mas, assim, eu adorei logo o primeiro, então eu vou ler os outros. Eu acho que trouxe coisas curiosas pra te fazer pensar, né? Os ganchos, assim, tem coisas que eu tava adivinhando antes mesmo de ler, mas eu acho que é porque é uma visão que eu tenho de histórias, de roteiros, de filme, que isso veio de faculdade, veio de estudo. Mas mesmo assim não me impediu de querer ver se eu estava certa ou não. Então, assim, é um livro de verdade, gente, fantástico. Eu achei fantástico. Porque ele me fez, assim, ler muito rápido, mas degustando a leitura. Eu li muito rápido. Eu me senti, assim, absorvida na história. Eu quis entender. E eu, sabe, quando você quer ler, não quer parar, você quer ler. E isso é muito bom. Eu acho que um livro, ele te abraça, assim. Tá certo que certas histórias você demora um pouco mais, que são leituras mais pesadas, né? Tem leituras mais rápidas e não. Mas essa, por mim, né? Pela minha pessoa que tá voltando a ler, eu acho que foi interessante porque me deu um gás a mais de querer ficar na história e querer trazer isso aqui, querer falar isso aqui num vídeo pra quem quiser ouvir. Tem uma frase que eu marquei, que é falado, né, na história pelo autor do livro da Irmandade Vermelha, que ele tá numa entrevista e aí tá falando sobre o livro dele, o impacto do livro, o que estava acontecendo. Logo depois, eu também vou ler uma sinopse aqui pra vocês do livro que eu acho interessante. Mas antes disso, eu quero ler essa frase, que eu achei que ela me impactou bastante e espero que possa impactar outras pessoas também. Ele diz assim: arte não são só flores. É também angústia, violência, temor, dor e compreensão. Diferencio-me dos meus personagens psicopatas neste momento. Crio empatia com eles e busco que o leitor também o faça. Minha mente. Arte, gente. Arte é isso, tá vendo? Arte é isso. A arte, ela não é pra ser entendida, ela é pra ser sentida.
Faz sentido? Não sei. Porque eu acho que cada livro, filme, música, qualquer ferramenta de conversa, de arte, ela atinge cada indivíduo de maneira muito singular, né? É tudo muito único, tudo muito particular. Pra mim, a arte é isso. Não é que a gente só tem que falar sobre o lado bom das coisas, porque a vida ela é feita de fases, né? A gente tem essa dualidade o tempo inteiro. Então, a arte não é só glitters e borboletas e golfinhos e arco-íris, que eu gosto de falar, mas também é angústia, é temor, é terror, é demônio, ou sabe lá o que você queira falar. Mas a arte é isso, né? E a arte toca as pessoas de forma diferente. Então, na hora que eu li essa frase, eu falei, o Ivan sabe do que tá fazendo. Ele sabe, ele me tocou, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, tem outras frases que eu marquei, mas eu não posso trazer pra cá, senão seria spoiler, e não é esse o objetivo do vídeo, é só falar sobre, né? Falar um pouco do que eu acho sobre essa história. E vou ler aqui pra vocês agora rapidinho a sinopse desse livro. Bom, gente, a sinopse que eu encontrei aqui, que vou ler pra vocês, fala o seguinte. 1993. Em pouco tempo, 7 jovens se suicidam e rumores sobre um ritual ganham as páginas dos jornais. A polícia descarta a opção e dá o caso como encerrado. Anos se passam e Daniel Farias, um popular escritor de terror, decide reconstruir o caso em sua nova obra. Durante a pesquisa, descobre histórias sobre uma ordem secreta operando em nome de um demônio, o Dragão Vermelho, cujas origens remontariam a um exorcismo ocorrido no século XVI na Espanha. Sucesso imediato entre os fãs, o livro alcança a lista de best-sellers e também as páginas policiais, ao se espalhar a notícia de que leitores estariam se matando após a leitura. Isso faz as vendas explodirem, e o mistério aumenta quando o próprio Daniel começa a ser vítima de ameaças, enquanto pais preocupados tentam boicotar o livro. Ou seja, gente, aí a gente já faz o gancho aí com o Rei de Amarelo. As pessoas leem um livro e elas se matam. No Rei de Amarelo fala que se você for ler, é uma estrada sem volta. Se você ler, acabou. Então esse é um paralelo interessante que eu achei, né? Enfim, é um livro de estreia de Ivan, uma das novas promessas do thriller nacional. E até o fim da queda desenha, através de cartas, entrevistas e artigos de jornais, uma trama de conspirações e inquietudes, ao mesmo tempo em que investiga as mais profundas angústias humanas e o preço que pagamos ao tentarmos silenciá-las. Cara, olha que bonito, olha que frase bonita, de um cuidado para falar desse livro, né? Descobrir o que se esconde no fundo desse abismo pode custar sua própria sanidade. Lindo. Quem está escrevendo isso foi Fábio Fernandes, que é um doutor em comunicação pela PUC, escritor e tradutor. E ele, né, entre aspas aqui. Ivan Mizanzuki não é para iniciantes. Ou melhor, talvez seja bom que iniciantes o leiam, tanto leitores quanto escritores. Porque Ivan sabe do que está falando. No estilo que mistura e homenageia autores como André Breton e Valêncio Xavier, quantos da nova geração já leram? Precisam. Este professor de arte estreia na literatura misturando ficção e realidade, magia e o mundo cão. Já leram? Precisam. Se um doutor em comunicação da PUC, Fábio Fernandes, está falando que a gente precisa ler, quem sou eu, Sinara Chagas, aqui no remoto aqui em Varginha, né? A gente precisa ler. O que eu queria trazer com esse vídeo? É uma forma de instigar nos nossos pensamentos e a nossa vontade de ler, né? Às vezes a gente não tem tempo para fazer nada, a gente só quer chegar em casa e descansar, mas ler compensa. Fazer aquilo que a gente quer compensa. Começar o canal que a gente quer compensa, porque a vida é uma só, né? A vida é agora, né? E a gente tem que correr atrás dessas coisas. Galera, é o seguinte, se você gostou, fica aqui, se inscreve, ativa o sininho, dá um like aí pra mim, por favor. Eu também tô nas outras redes sociais e eu deixo aqui mais uma vez um pedido e um apelo para seguir o Terror na Esquina e a Cibs também. Eu esqueci o nome do canal dela, me perdoa, Cibs, mas eu vou colocar aqui também, né? São 2 canais ótimos de terror para quem gosta desse tipo de
de história. Eles são ótimos, gente, são ótimos. E se vocês também gostarem, podem ficar aqui nesse canal. Eu vou trazer também sobre livro, vai ter gameplay, vai ter um tanto de coisa, vai ter minha vida fazendo acrobacias, porque eu também faço acrobacias. E vamos falar de vida aqui. Eu espero vocês pro próximo e muito, muito obrigada. Beijos!